E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 133. Salmo de número 133. 2026 é o ano da unidade na Igreja Presbiteriana do Nacional. E hoje eu quero olhar para esse salmo, meus irmãos, e conversar um pouco com você nessa noite sobre essa temática da unidade. Nós vamos ler o salmo de número 133, do versículo 1 ao versículo 3, e veremos nesse salmo a vivência da unidade entre os irmãos. Salmo 133, iniciando a leitura da palavra do Senhor, diz-nos assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra agora lida, o teu povo reunido para ouvir a tua voz. Pedimos o Senhor, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este é um salmo pequeno, 3 versículos apenas, mas que traz para nós, como igreja, como corpo de Cristo, ensinamentos grandiosos. Este salmo faz parte daquele número de salmos, vamos assim dizer, que foram compostos para serem cantados enquanto o povo de Deus seguia para Jerusalém. São um total de 15 salmos, conhecidos aqui no livro dos Salmos como salmos de romagem, salmos compostos para serem cantados enquanto o povo ia para adorar o Senhor em Jerusalém. Do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, todos esses aqui no Saltério, livro de cânticos antigo da igreja, compostos para adorar o Senhor. O contexto aqui desse salmo, meus irmãos, tem um contexto direto no objetivo da composição do salmo dentro aqui do saltério, como sendo esses 15 salmos compostos, músicas compostas para adorar o Senhor, enquanto o povo seguia em marcha para Jerusalém, para a celebração das festas estabelecidas pelo Senhor. Pelo menos 3 festas anuais o Senhor estabeleceu para que todo israelita 3 vezes no ano se deslocasse de onde estivesse para seguir então para Jerusalém adorar o Senhor. A festa da Páscoa, que lembrava e que trazia memória ao coração daqueles irmãos, a lembrança do tempo do cativeiro no Egito, mas sobretudo e principalmente a lembrança da grande libertação do Senhor. Quando vemos ali no livro de Êxodo, quando à meia-noite o anjo da morte passou sobre o Egito e todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, mas na casa dos israelitas nada aconteceu, porque o sangue do cordeiro passado nos umbrais das portas e da janela livrou aqueles hebreus da morte. O anjo da morte passou, mas o Senhor proveu livramento. Então a Páscoa foi estabelecida como festa anual para ser lembrada essa grande manifestação do amor do Senhor. 50 dias depois da Páscoa era também a festa de Pentecostes, e foi durante a festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, que nós vemos então o evangelista Lucas descrevendo o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, versículo 28, com o derramamento do Espírito Santo. Cumpriu-se a promessa do Senhor. Mas também havia uma terceira festa que todo judeu deveria celebrar, que era a festa do tabernáculo, ou festa das cabanas. Era também um memorial, meus irmãos, para que eles pudessem se lembrar do tempo da passagem pelo deserto, quando o povo habitou em cabanas,
quando também o tabernáculo do Senhor foi construído, a arca da aliança foi abrigada naquele tabernáculo, sacerdotes foram constituídos, Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos, constituídos para serem aqueles que ofereceriam no tabernáculo sacrifício pelo povo do Senhor. Então esse salmo está dentro desse contexto destas festas anuais. Mas o Salmo traz para nós aqui, sobretudo, como um assunto principal, a unidade, a união do povo de Deus. E isso nos remete, meus irmãos, lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 1, o texto nos descreve lá a morte de Saul. O reino em Israel, um único reino, Saul agora morto, Davi é comunicado da morte de Saul, e um grande movimento ali no estabelecimento de um novo rei vai acontecer. Nos descreve lá o texto que 9 ou 11 tribos constituíram para si como rei Isbosete, que era filho de Saul, e uma tribo, a tribo de Judá, constituiu para si como rei Davi. Davi reinou, o texto nos diz lá, cerca de 3 anos sobre a tribo de Judá. Mas foi um período tenebroso, meus irmãos. Foi um período em que o povo de Israel deixou de contender, ou seja, de brigar com os inimigos. Deixou de brigar com aqueles que eram os tidos históricos inimigos do povo de Deus, como por exemplo os filisteus. E começaram a brigar entre si. As 12 tribos foram divididas. E foi um período sangrento, foi um período tenebroso, foi um capítulo triste na história da igreja, quando o povo do Senhor, que deveria estar unido, começou a brigar entre si. Quem seria aquele que apoiaria o seu rei? Quem seria aquele que defenderia o seu grupo? E um período muito difícil levantou-se sobre o povo de Israel. Até que o capítulo 5 lá de 2 Samuel, nos descreve que, depois desse período de contenda, o reinado de Davi foi aceito. E então Davi passou a reinar sobre todo Israel. E veio então um momento de paz entre os irmãos. Vem então um momento de prosperidade entre os irmãos. O texto vai nos dizer lá no capítulo 6 que a arca da aliança, que havia sido levada de Israel nos dias de Saul, vai ser recuperada. E o povo vai celebrar, e a bênção de Deus volta a estar no meio do seu povo, e um período de grande paz, prosperidade e alegria vem sobre a nação de Israel. E nesse contexto, meus irmãos, é muito provável que nesse contexto de agora, unidade do povo, pacificação da nação de Israel, fortalecimento e a bênção pela presença do Senhor, representada pela Arca da Aliança, tenha sido o contexto em que o Salmo 133 tenha sido composto, tenha sido escrito, para ser cantado, remetendo esse momento em que a unidade voltou entre os irmãos e grandes coisas eles puderam experimentar da presença do Senhor. Talvez seja exatamente por isso, meus irmãos, que a expressão do salmista aqui no versículo 1 do Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como talvez alguém que se lembra de períodos tão tenebrosos, de contendas entre os irmãos, de divisão no próprio povo de Deus, e agora então percebe a pacificação, agora então percebe a unidade entre os irmãos, agora então percebe o fato de que todos voltaram a estar juntos, todos voltaram a andar juntos, todos entenderam que fazem parte de um único povo, o povo da aliança, composto naquele contexto pelas 12 tribos de Israel.
E então aqui o salmista expressa, contemplando como rei, observando, todo o seu reino e todo o seu povo ali unificado, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse texto, meus irmãos, então, como disse, trabalharemos essa temática, a vivência da unidade entre os irmãos. A unidade entre os irmãos não é somente uma coisa que deve ou que deva acontecer em momentos específicos, meus irmãos. Quando estamos aqui na igreja, e sobretudo e principalmente quando estamos participando da ceia do Senhor, momento de unidade, momento de comunhão, momento de quebrantamento, momento em que estamos juntos uns com os outros, mas não somente em momentos quando nos reunimos na congregação para juntos adorarmos ao Senhor, mas a unidade entre os irmãos deve fazer parte da nossa vida como um todo. É vivendo em unidade que nós testemunhamos de Cristo. É vivendo em unidade que nós espalhamos nesse mundo a fragrância, o bom perfume de Cristo. É vivendo em unidade que nós testemunhamos a respeito do amor e da ação do Senhor sobre a nossa vida. Aqui, esta unidade aqui que o salmista expressa, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É bom nós estarmos juntos, é agradável nós estarmos juntos e unidos. Ele diz aqui, irmãos. Essa expressão aqui, irmãos, denota, meus irmãos, irmãos de sangue também. Traz uma ideia de família. Como é bom a família estar junto, porque houve guerra entre as próprias famílias em Israel, porque houve contenda entre irmãos de sangue. Mas não somente apontando para a unidade da família, mas apontando também para a unidade do povo de Deus, a família da fé, o povo que é chamado pelo nome do Senhor, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 3 e no versículo 14, ele diz que nós somos a família de Cristo, sob quem toma o nome toda a família do Senhor. Então, como é bom, como é agradável a família estar junto, o corpo de Cristo está unido. E ele vai trazer aqui, meus irmãos, duas figuras para ilustrar o quão bom, o quão é agradável esta união e o quão abençoador é estarmos juntos. E ele traz aqui a figura da unção, e trazendo a figura da unção, ele diz que esta unidade, e que é boa e que é agradável, é como, no verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aqui ele diz que esta unidade é como esse óleo, e esse óleo é descrito lá em Êxodo capítulo 30, era um óleo especial, composto especialmente para a unção do sumo sacerdote, para a unção dos utensílios do tabernáculo, um óleo composto de especiarias que tinha um aroma. Eu imagino que ia longe o aroma desse óleo, era um óleo especial, o óleo da unção, o óleo que era derramado somente sobre aqueles que eram escolhidos pelo Senhor para exercer uma função. E aqui falando especificamente, ele traz a figura de Arão, o sumo sacerdote, e dos seus filhos que ofereciam sacrifício pelo povo do Senhor no tabernáculo. E ele diz que esta união, que esta unidade entre os irmãos, que é boa, que é agradável, e ele então diz que ela é tão agradável, ela é tão boa, que ela é como a unção, ela é como o óleo que desce sobre a cabeça, e esse óleo que escorre pela barba de Arão, desce pela gola de suas vestes. A expressão aqui, meus irmãos, quando o óleo era derramado sobre a cabeça de Arão, esse óleo em quantidade abundante escorria por todo o seu corpo. E havia no final daquela vestimenta especial do sacerdote, a orla da sua veste, que era composta por aqueles sinos de ouro e também algumas romãs que simbolizavam a fertilidade, que com as suas sementes,
traziam toda uma simbologia, e esse óleo era derramado sobre todo o sacerdote. Aqui, meus irmãos, a figura é para poder dizer que a unidade da igreja é tão abençoadora e que traz a bênção de Deus, a unção do Senhor completamente sobre nós todos. Essa ideia da unção aqui remete ao próprio nome Cristo. Nós o conhecemos como Jesus Cristo. Cristo significa ungido. É o ungido do Senhor para ser o Messias. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, na unidade do povo de Deus, na comunhão do povo de Deus, quando as guerras cessam, quando as divisões acabam, quando as pessoas e quando os servos do Senhor entendem que estão todos do mesmo lado, que todos servem ao mesmo Deus, que tem as suas diferenças, que tem as suas limitações, que tem as suas capacidades, que tem as suas habilidades, mas todos nós somos parte de um único corpo, a saber, o corpo de Cristo. Ele diz então que a unção do Senhor. Então aí nós vivemos a comunhão ou a unidade, a vivência desta unidade entre os irmãos, traz a unção de Deus, traz a presença de Deus, e o símbolo da presença de Deus como a ação do Espírito Santo em nosso meio. Somos cheios do Espírito Santo quando de fato e de verdade vivemos esta comunhão plena, que é boa, que é agradável e que traz a bênção do Senhor. Não somente, meus irmãos, ele traz aqui a figura do óleo da unção, que era derramado sobre Arão, o sumo sacerdote, e aqui também eu destaco uma outra questão importante para nós, a figura do sacerdote sendo colocada aqui, meus irmãos, como aquele que oferecia sacrifício diante do Senhor, para si então buscar o perdão de Deus para a nação. O sacerdote oferecia sacrifício, e Cristo vai ser o nosso sumo sacerdote, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, como nos diz o escritor da carta aos Hebreus. Também na unidade do povo de Deus, há comunicação de perdão. Na unidade da igreja, há comunicação de perdão, pois a figura do sacerdote trazia consigo exatamente o perdão do Senhor. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, munido com aquela vestimenta com ouro, com sinos de ouro, e aqueles sinos então eram compostos lá em Êxodo capítulo 28, nós vemos a descrição desta vestimenta do sacerdote e tudo aquilo que traz a sua simbologia, e diz-nos lá então que esses sinos eram colocados na roupa para que enquanto o sacerdote estava ali se movimentando, oferecendo o sacrifício pelo povo, o povo pudesse escutar do lado de cá, ele está orando por nós, ele está intercedendo por nós, ele está clamando o perdão de Deus por nós, e o sacerdote saía do Santo dos Santos e o povo celebrava: nosso sacrifício foi aceito, nosso perdão está garantido. Mas esse sacrifício era preciso ser repetido continuamente. Quando Cristo, o sumo sacerdote, na cruz do Calvário, pagou definitivamente o preço pelo nosso pecado, ele ofereceu um único e final sacrifício por todos nós. Por isso agora nós somos chamados a viver esta unidade do povo de Deus, uma unidade entre os irmãos, uma unidade vivenciada continuamente. Desafios enfrentamos todos os dias e constantemente, e que fazem muitas vezes tentar abalar a nossa unidade, a nossa comunhão. Mas como cristãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas ele diz também no verso de número 3, meus irmãos, ele diz que esta unidade é como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. A unidade do povo de Deus como família traz o perdão do Senhor e demonstra a unção de Cristo no nosso meio.
Mas não somente isso, ele traz aqui uma figura também da providência. Ele está falando sobre duas regiões e dois montes aqui, o monte de Hermon, o monte que ficava na região norte de Israel. Ele diz sobre os montes de Sião, que ficavam na região sul de Israel. Então a pergunta é, como que o orvalho que desce sobre o monte Hermon, e ele começa dizendo aqui no verso 3, e também desce sobre os montes de Sião, se um está no sul e outro está no norte, esse orvalho descia, irrigava ali, a água vinha sobre o rio Jordão, e ia descendo em direção, e vinha também esse orvalho levado pelo vento, e descia sobre o monte Sião. O que ele está dizendo é que esta unidade e esta comunhão do povo de Deus, que é boa e que é agradável, ela é abençoadora de norte a sul. O que isso nos comunica, meus irmãos, é que em todos os sentidos, em todos os lugares, a unidade do povo de Deus traz a bênção do Senhor. Ele diz aqui que esta bênção é demonstrada, e eu digo da providência, porque a região norte era uma região irrigada, a região sul era uma região mais desértica, e estas águas que vinham da região norte traziam vida para a região sul, irrigavam a região sul, de maneira que a região deserta pudesse agora também tornar-se produtiva. E é então nesta figura que ele vai dizer aqui para nós, ali, na unidade do povo do Senhor, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Não somente providência no sentido de manutenção neste mundo, mas também vida eterna. E ele diz, ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. É na unidade ou na vivência da unidade entre irmãos que nós experimentamos as bênçãos da vida eterna, as bênçãos da providência do Senhor. É na unidade entre os irmãos que nós experimentamos o perdão, que nós experimentamos a unção do Senhor. É na unidade entre os irmãos que nós experimentamos o que é viver em família, a família da fé. Por isso, meus irmãos, aqui, o que esse salmo traz para nós como aprendizado, é que nós devemos fazer de tudo para que nós estejamos unidos. Temos um único rei, que reina sobre nós, e este é Jesus, aquele que se assentou no trono para reinar eternamente. Fazemos parte de um único povo, do corpo de Cristo, uma única família da fé. E numa família temos diferenças, temos divergências, temos irmãos diferentes, mas é preciso, meus irmãos, que nós lutemos pela unidade do corpo de Cristo, pela unidade da família do Senhor. Mesmo com todos os desafios que nós enfrentamos, nós devemos andar juntos. Quando Jesus Cristo está orando lá no capítulo 17 do Evangelho de João, o evangelista registra a oração de Jesus, ele diz, eu oro não somente por esses, mas por outros que ainda serão alcançados, que não fazem parte deste rebanho, para que sejam um, como eu e o Pai somos, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A unidade da igreja, a vivência da unidade da igreja é um testemunho para o mundo da ação e da obra de Cristo em nós. Vivenciamos, meus irmãos, nossas diferenças, superemos nossas dificuldades, deixemos de torcer o nariz um para o outro e andemos junto e nos esforcemos, sabendo que aqui não estão pessoas perfeitas, nem tampouco aí, quando você nos ouve à distância, mas aqui e aí, e nos quatro cantos da terra, existem homens e mulheres que estão sendo aperfeiçoados por Cristo, e devemos lutar pela vivência da nossa unidade, não apenas uma unidade pontual, mas uma unidade constante, vivenciada para a glória de Cristo, porque é bom, é agradável que os irmãos vivam em união. Devemos, meus irmãos, lutar pela nossa unidade, porque é na unidade que nós experimentamos
o perdão. É na unidade que nós vivenciamos o perdão de Deus para conosco e também o perdão uns para com os outros. Lembremos, meus irmãos, que um dia um inocente morreu pelos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, Deus fez com que todos os nossos pecados pesassem sobre ele. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53 e no versículo 10, está escrito assim: todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar por nós. Cristo levou sobre si os nossos pecados. Cristo deu a mim e a você o perdão que ninguém poderia dar. E agora o que Cristo espera de mim e de você é que nós também perdoemos uns aos outros, assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar naquela oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Como é que tem estado o seu coração? Você tem tido um coração perdoador para com a sua família? Você tem tido um coração perdoador para com os seus irmãos? Você tem tido um coração perdoador para com as pessoas que estão à sua volta? É Deus, meus irmãos, quem julga a nossa causa. A nós nos compete, assim como ele disse para Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? 7? Em verdade te digo, não 7, mas 70 vezes 7. 490 vezes ao longo do dia. Isso é uma linguagem hiperbólica, uma hipérbole, um exagero. Ninguém consegue cometer 490 pecados contra nós ao longo do dia. Também não sei, né? Tem gente de tudo quanto é tipo. Eu não vou dizer que não acontece, mas é mais difícil acontecer. Mas Jesus disse para dizer: o perdão não tem limite. Se queremos viver a unidade entre irmãos, entre nossos familiares, é preciso que nós estejamos dispostos, pela unção de Cristo, pela presença de Cristo, liberar o perdão uns para os outros. Se queremos a bênção de Deus na nossa unidade, se queremos a bênção de Deus na nossa família, é preciso, meus irmãos, que vivamos em unidade e na sua totalidade. Não somente aqui, quando estamos reunidos como igreja, não somente uma unidade entre irmãos da igreja presbiteriana, mas uma unidade do corpo de Cristo. É comum também entre o povo do Senhor nós nos separarmos em grupos, em guetos. O grupo dos presbiterianos, o grupo dos batistas, o grupo dos assembleianos, o grupo dos maranatas, os grupos dos quadrangulares, e grupo, e quanto mais dividido nós estamos, mais enfraquecidos nós nos tornamos, e quanto mais unidos nós ficamos, mais fortalecidos nos tornamos, e mais a glória de Deus é manifesta nesse mundo. Por isso, meus irmãos, não nos tenhamos como superiores ou melhores uns do que os outros. O que as Escrituras nos dizem é: considere o outro superior a você mesmo, e assim vivamos em plena unidade e comunhão. A vivência da unidade entre os irmãos é boa e é agradável. A vivência da unidade entre os irmãos traz o perdão, a unção e a presença do Espírito Santo em nosso meio. A vivência da unidade entre os irmãos traz a bênção e a vida para todos sempre. Andemos unidos, meus irmãos. Cristo morreu para que fôssemos um, para que o mundo creia que Ele nos enviou, que Ele nos amou e que Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados. Que andemos juntos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esta unidade, por este corpo de Cristo, por fazermos parte da família da fé, uma família que não é perfeita, que tem seus desafios, que tem, ó Deus, seus altos e baixos, mas uma família, Deus, que é chamada pelo nome do Senhor, para viver para a Tua glória, para experimentar a unidade, para vivenciar constantemente a unidade. Por isso, Deus, ajude a mim e aos meus irmãos,
para que hoje e sempre nós possamos viver a boa e agradável unidade entre os irmãos, para que hoje e sempre possamos experimentar o perdão do Senhor e o perdão uns para com os outros, na unção do Espírito Santo, e que a cada dia nós possamos experimentar a providência, a bênção do Senhor nesta vida, e acima de tudo, na eternidade, a vida eterna, juntos por toda a eternidade, no céu de glória, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Oramos na certeza que o Senhor nos ouve, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.